Eu tenho frisado aqui que o esboço das minhas exposições, o esboço homilético são do pastor Hernandes Dias Lopes. Então, o esqueleto é dele e eu coloco a carne e passo para vocês. Eu gosto muito da forma como ele tem exposto esse livro, como ele tem preparado o comentário dele. Domingo passado nós vimos que a dieta espiritual é importante. E eu acho que vocês lembram de muitas coisas que nós vimos, né? Eu não sei se alguém comprou biotônico aí na semana, não sei se alguém comprou ovo de pata, não sei se alguém preparou com canela, com leite condensado, mas era o grande alimento que a gente tinha quando era criança, e muitos aqui que ficam olhando para o lado, fazendo que não estão entendendo, sabem que é por aí. E hoje em dia eu creio que ainda se usa, né? Andei ainda na farmácia, vende biotônico Fontoura, ao longo dos anos trabalhando na dieta das pessoas, do ser humano. Então esse foi o assunto da semana passada. Hoje, o nosso assunto de hoje é a posição de Cristo na caminhada celestial, tá? É muito interessante uma coisa, que tem pessoas que não entendem qual é a posição de Cristo na caminhada celestial. E aí de repente a posição de Cristo é num crucifixo, ele aqui na cruz, que é uma interpretação completamente errada. Andar com um crucifixo vazio, sem Cristo ali representado, tranquilo, mas com ele ali está dizendo que ele continua na cruz, e ele não continua na cruz. Então querer relembrar dessa forma é uma forma errada. Pedro passa aqui da metáfora do leite, né? Falamos do alimento na semana passada, do leite, né? Ele passa para a metáfora da pedra, faz uma transição de quem nós somos para o que Cristo é. Ele sai do que ele estava falando de nós, agora ele vai falar de Cristo. E eu estava pensando, na semana passada eu falei bastante de nós, o que somos, o que poderemos ser, e eu fiquei pensando, o mais importante de tudo é saber o que Cristo é, saber qual é a posição dele. A importância dele na nossa caminhada celestial é fantástico, e é importante que a gente entenda a exposição que vai ser feita hoje, e não apenas entenda, mas tenha condições de passar para outras pessoas. Nós somos como recém-nascidos que precisam de leite para crescer, mas Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. De Cristo emana todo o poder para uma vida nova. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, distantes de Deus. Efésios 2 fala isso claramente, né? Mas em Cristo, dele, né, emana todo o poder. Nele, firmados nele, nossa vida é diferente. Vocês conseguem observar, conhecemos muitas pessoas que não são convertidas, que não têm Deus. Adquiram um hábito que eu tenho praticado já há alguns anos. Observem pessoas que não têm Deus como Salvador de suas vidas. Pessoas ímpias que estão no mundo. Não para falar para a pessoa, nada disso, não estou falando isso. Observem fisionomia, observem comportamento, observem atitudes, observem como essas pessoas agem, como essas pessoas vivem. São pessoas vazias, pessoas distantes, pessoas que no olhar delas vocês veem assim uma distância, uma frieza, uma indiferença, um vazio na alma, que transparece nos olhos, transparece no semblante. E se você se relacionar com uma pessoa assim, você vai ver como é difícil. Nada que a pessoa faz, nada que ela pratica, nada que ela deseja, volta-se para Deus. Não tem um vínculo com Deus, não tem Cristo, não tem. É horrível. E às vezes eu passo por pessoas e eu olho assim, muitas vezes eu tenho um impacto de ver uma frieza tão grande, uma distância tão grande, uma independência de Deus, uma autossuficiência. E eu que experimento a dependência de Deus, quero falar o outro lado, senão eu fico só falando o lado ruim, né? É até mais para o pessoal descer nas cadeiras aí. Eu tenho uma dependência de Deus, vocês têm. E quando a gente vê pessoas independentes, autossuficientes, a gente fica triste. E eu paro e falo assim, meu Deus do céu, como é que andam sem o Senhor? Como é que vivem sem ter o Senhor? A quem recorrem quando o bicho pega? Quando as coisas estão assim, desesperadoras, a quem essas pessoas recorrem?
É triste parar para pensar nisso. E tem alguns que nos conhecem, que sabem do Deus que nós servimos e conhecem porque ouvem falar, que se chegam a nós e querem ajuda. E muitas vezes o que a gente tem feito? Vou deixar para cada um pensar o que nós temos feito, né? Então de Cristo emana todo o poder para uma vida nova. Para que essa aproximação pudesse acontecer, Deus expôs o Filho, o próprio Filho, à morte humilhante de cruz. Deus deu o próprio Filho. Jesus deu a sua vida por nós, sendo transpassado pelos nossos pecados. Ele derramou seu sangue e morreu em nosso lugar, abrindo para nós um novo e vivo caminho até Deus, que o mundo não sabe, que o mundo não conhece, que o mundo não desfruta desse vivo e novo caminho. Por isso esse vazio, por isso essa tristeza. E eu digo para você que está aqui nessa noite, se você tem aceitado a Cristo, diz que o Espírito Santo habita em você, e você vive essa tristeza, essa frieza, essa indiferença, achegue-se a Ele, fale para Ele: Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou vendo meus irmãos crescendo? Por que eu estou vendo meus irmãos se alimentando e eu não consigo crescer? Vocês já viram assim uma família que tem vários filhos bem próximos de idade? De vez em quando eles estão lá, tem uma marcação na parede, na marcação de um, de outro e de outro. Aí chega lá, põe a mão, e aí vai o outro e vai o outro. E eles ficam olhando para ver quem cresceu mais, quem cresceu menos. Espiritualmente dá para ter uma base assim, não precisa ficar fazendo risquinho na parede não, mas a gente pode se autoavaliar. Por que fulano, ciclano está crescendo? Tempo de igreja não é sinal de maturidade, tá? Sinal de maturidade é buscar o Senhor, se aproximar dEle, e Ele sustém, Ele fortalece, Ele anima, Ele dá crescimento para aqueles que buscam Ele. Jesus deu sua vida por nós. Agora podemos nos aproximar dEle. O próprio Jesus convida para si todos os cansados e sobrecarregados, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem para mim. Eu estava lendo esse versículo aqui, eu estava pensando em Jesus falando isso. Ei, vem aqui para mim. Vem aqui vocês que estão cansados e sobrecarregados, vem aqui, eu vou aliviar vocês. Eu até me arrepio, gente, porque deve ter sido um momento muito especial para quem estava ali, vendo esse chamado, e esse chamado ele acontece hoje ainda para nós. Venham, é impressionante. Esse convite é repetido a todos os cristãos em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Jesus é a porta do céu, o caminho para Deus. Por intermédio dele nós podemos ir ao Pai. E é sobre esse Jesus que eu vou falar bastante agora, aí quase um mês, tá? Nós vamos ver hoje que conhecer a posição de Cristo é fundamental na caminhada celestial. Conhecer, saber onde Ele está, onde Ele foi colocado, qual a função dele. Porque muitas pessoas poderão chegar para mim e para você e perguntar: peraí, me fala da sua fé, me fala do que é ser crente, que eu não entendo isso. Tem pessoas interessadas. Vocês sabem por que tem pessoas interessadas? Não, o mundo está mal, está muito mal, e há uma necessidade grande. Mas existe uma ação do Espírito Santo de Deus trabalhando em corações nesse momento, em todos os lugares na face da terra. Porque quando Jesus foi para os céus, Ele enviou o Espírito Santo, e Ele está no mundo, convencendo homens e mulheres do pecado, da justiça e do juízo. Então Ele está atuando. E quantas dessas pessoas estão sendo, atraídas para Ele? E aí chegarão em mim, chegarão em você e vão perguntar, e vão querer saber: mas como é que é isso? E aí você vai saber dizer, falar da posição de Cristo, né? A posição de Cristo, que é fundamental, você vai conhecer hoje. E eu quero destacar com vocês hoje, em um versículo apenas, um versículo hoje só um. Nós vamos ter bastante coisa aqui. Vamos ver 3 posições de Cristo que nós precisamos conhecer. A primeira posição: Cristo é a pedra viva.
O versículo inteiro: à medida que se aproximam dele, à medida que vocês se aproximam dele, o apóstolo Pedro estava escrevendo aqui, o vocês vai aparecer lá no versículo 5, iniciando o versículo 5. Mas a ideia aqui: à medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Tá? Essa parte A aí do versículo 4: à medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva. A expressão, a pedra viva, parece até um absurdo aqui. Nós sabemos que aqui nessa terra não tem nenhuma pedra viva, nenhuma pedra andando por aí, nenhuma pedra subindo, descendo. Tem algumas voando, né? Em algumas situações que elas voam e acertam pessoas. Mas dentro da ideia que eu estou falando de ter vida, de forma alguma. Nas Escrituras o termo pedra algumas vezes tem um sentido figurado. O próprio Pedro usou essa imagem quando se dirigiu ao Sinédrio e retratou Jesus como a pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Capítulo 4, versículo 11, eu acho que foi leitura de ontem, na devocional, E eu estava fazendo essa leitura aqui, devocional não, a leitura sistemática, eu estava fazendo essa leitura e vendo que depois que Pedro defendeu e que falou que Cristo era a pedra que eles rejeitaram, eles se revoltaram, eles ficaram irados com isso. O mundo não entende quando você fala que Cristo é a pedra que foi rejeitada pelo mundo. Os judeus o rejeitaram. O mundo não entende e eles ficam irados. Mas nós entendemos, e é motivo de gratidão da nossa parte, que essa pedra que foi rejeitada é uma pedra viva, uma pedra muito especial. E nós vamos entender muito sobre essa pedra. Jesus não é apenas a pedra viva, mas é também aquele que dá a vida. Fora de Cristo não existe vida, nem existe crescimento. Nele somos salvos e nele crescemos. Cristo é a fonte da vida. Só Cristo. Não tem outro jeito. E o pessoal está por aí procurando um monte de outras formas, de outros jeitos. Só em Cristo. Ele é a pedra de esquina, a pedra fundamental que sustenta todas as outras pedras do edifício. Ele é a base, ele é o radier. Quando eu cheguei aqui na Bahia, eu sempre ouvi em São Paulo falando de alicerce, 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 alicerce. Aí a gente chega aqui e ouve falar de radier, radier, radier. Aí eu me habituei a falar radier também, mas às vezes sai o alicerce. Mas é a mesma coisa, é a base. É a base. Hoje eu estava vendo algumas fotos da nossa igreja, né? Aniversário da nossa igreja hoje, amanhã, e eu estava separando algumas fotos, e eu estava vendo os primeiros alicerces aqui. Foi difícil segurar, eu segurei, mas agora de noite eu acho que eu não vou segurar não. Vendo alicerces sendo, colocados aqui, a base de tudo isso que nós temos. Fantástico. Cristo é a base. Cristo é a pedra de esquina, a pedra fundamental que sustenta todas as outras pedras do edifício. E é importante destacar que Cristo, e não Pedro, é a pedra sobre a qual a igreja é edificada, tá? É ensinado por aí que é Pedro. Não, na Bíblia é muito claro, é Cristo, e somente Cristo. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11 de 1 Coríntios, ele diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Não adianta vir dizer que é outro, já foi posto, é Cristo, e somente Cristo. Então ele é muito claro, ninguém pode colocar outro alicerce. Não adianta vir com invenções, não adianta vir com outras ideias, porque é o que está aqui nas Escrituras. Cristo, o dono, o fundamento, o edificador e o protetor da igreja. Cristo é a pedra viva, ele venceu a morte e ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. Não seguimos o Cristo que esteve vivo e agora está morto, mas o Cristo que esteve morto e agora está vivo, pelos séculos dos séculos. Tá? Cristo é a pedra viva e ponto final. Não tem negociação, não tem nenhum meio, nenhum jeito, nenhuma jogada, nenhum jeitinho brasileiro, não tem. Cristo é a pedra viva. À medida que se aproximam dele, a pedra viva. Tá? Continuando, a segunda posição de Cristo que nós temos aqui: Cristo é a pedra rejeitada.
A parte B desse versículo 4, né? Lemos, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, agora rejeitada pelos homens. Em duas linhas paralelas, nos é dito agora como essa pedra é considerada e avaliada, primeiramente por parte dos homens e depois por Deus. Segundo os homens, essa pedra é rejeitada. Segundo Deus, ela é eleita e preciosa. Essa é a postura do Pai, a postura de Deus. Os construtores, ao erguerem um edifício, aceitavam algumas pedras e recusavam outras. E hoje, construindo, é assim também. Tem pedras que não são aceitas. A palavra grega, que significa rejeitar depois de haver testado, é desse tamanho aqui. Eu vou ter que ler, que eu não consigo nem... Olha que palavra. Apodedokimasmenon, significa rejeitar depois de haver testado. Como construtores insensatos, alguns recusaram a Cristo, a pedra principal do edifício, rejeitaram. Seguramente, o maior erro de avaliação que alguém pode cometer na vida consiste em, depois de avaliar quem é Cristo, ainda assim o rejeitar. E tem muitas pessoas apostatando da fé. Conheceram a Cristo, experimentaram a Cristo e estão rejeitando hoje, virando as costas para Cristo. Eu tenho tido o desprazer de conversar com algumas pessoas que têm rejeitado a Cristo. E vocês não sabem a dor que dá na alma da gente. Dor na alma, tristeza profunda, porque avaliaram quem é Cristo e estão rejeitando, trocando por outras coisas, outras preferências. Outras coisas são mais importantes. E eu digo para vocês que tem situações que eu falo: olha só, eu estou te colocando aqui, você vai trocar Cristo por isso? Sim. O ministério pastoral não é fácil, gente. Tem pessoas que acham que é muito fácil vir aqui pregar e falar e falar. Quantas vezes nos bastidores nós tratamos com pessoas que rejeitam a Cristo frontalmente, e dói, na minha alma dói. Eu me sinto angustiado quando vejo pessoas rejeitando e saem com o queixo erguido e caminhando e tomando as suas decisões, e Cristo para trás. É difícil, mas nós continuamos orando, esperamos que o Senhor haja nesses corações, e voltem-se para Ele, arrependidos das posturas, porque sem Cristo não vão a lugar nenhum. Podem até pensar, podem até caminhar um pouco, mas não vão longe. Mateus capítulo 21, versículos 42 a 46, Jesus falando aqui, Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam profeta. Cristo, o próprio Cristo, fala dele aqui como a pedra que os construtores rejeitaram. Nesse trecho, Jesus usou uma língua metafórica, se referindo a si mesmo como a pedra rejeitada pelos construtores. Apesar de rejeitado por muitas pessoas, ele continua sendo a pedra angular do seu novo edifício, a igreja. Por mais rejeitado que seja, ele continua lá, no lugar dele. Aqueles que rejeitam a Cristo edificam sem fundamento, constroem para a própria destruição, constroem os seus castelos, constroem as suas casas, constroem com os seus ideais para a própria destruição. Não tem Cristo. Eu estava falando do alicerce, da base aqui, olhando as fotos, que vocês vão ver comigo daqui a pouco. Eu quero deixar vocês bem com vontade de ver, que tem bastante fotos. Olhar isso aqui, gente, na terra, no chão batido, com pouquíssimas casas aqui no bairro, e ver chegar onde chegou. Eu olho com gratidão ao Senhor e falo: Senhor, obrigado pelo privilégio de estar construindo algo com a tua aprovação.
6 anos hoje, não chegaríamos a 6 anos jamais, se não existisse a aprovação de Deus, se não existisse a dependência dele, se não existisse o cuidado dele, se não existisse a autorização dele para, é isso aí, façam isso, é isso mesmo. Aqueles que rejeitam a Cristo edificam sem fundamento, eles tropeçarão nessa pedra rejeitada que os esmagará. Não sou eu que estou falando não, gente, eu não estou rogando praga para ninguém não, é a palavra de Deus que está falando, claramente. Olha só, versículo 44, aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. É a Bíblia que está falando, e ainda mais, Jesus que está falando, Ele mesmo está falando. Tropeçarão nessa pedra que os esmagará. Cristo é uma fundação firme para quem coloca a fé nele, mas é pedra que esmaga os que o rejeitam. É pedra que esmaga os que o rejeitam. Conhecer a posição de Cristo é fundamental na caminhada celestial. E eu louvo a Ele pelo privilégio de estar trazendo para vocês orientações e ensino para que vocês conheçam a posição dele, que é fundamental nessa caminhada. Então, a segunda posição, Cristo é a pedra rejeitada. Vimos primeiro que Cristo é a pedra viva, em segundo lugar ele é a pedra rejeitada, a parte B do versículo 4. Agora nós vamos ver por último, a parte C, a terceira posição, Cristo é a pedra eleita e preciosa. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para ele. Cristo é a pedra escolhida por Deus e preciosa para Deus. Cristo é o eleito, o escolhido de Deus, e nele nós também somos eleitos. Vimos no capítulo 1, versículo 19, que o sangue de Cristo é precioso, e aqui que Cristo é a pedra preciosa para Deus. É o seu Filho amado, em quem Deus tem todo o seu prazer, é a pedra. Cristo foi eleito por Deus para nos redimir dos nossos pecados e nos fazer sacerdotes para Deus. Em Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 10, falando sobre os dias de Jesus aqui na terra, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus estava em grande agonia quando se preparava para enfrentar a cruz. Situação difícil dele, grande agonia, grande sofrimento. Ele é o eleito, o escolhido de Deus, e nele nós somos eleitos também. Todo o sofrimento dele levou ele a chegar ao Pai e falar: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas é interessante quando ele chega e fala: se for possível, passa de mim, né? Se for possível, não deixa eu ir para a cruz. Mas, todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Cristo, sendo Deus, se submeteu à vontade do Pai, tá? Cristo, o Filho amado, em quem Deus tem todo o prazer. Cristo foi eleito por Deus para nos redimir dos nossos pecados. Jesus estava em grande agonia. As minhas anotações deram uma balançada aqui, quase que eu dei um capote, mas eu voltei aqui. Jesus estava em grande agonia quando se preparava para enfrentar a cruz, que eu acabei de falar. Embora tenha clamado a Deus, pedindo para ser liberto daquela missão, ele estava preparado para sofrer a humilhação, a separação do seu Pai e a morte. Ele estava preparado, ele estava pronto, foi para isso que ele veio. Ele não foi forçado para a cruz. Muitas vezes é pregado que Cristo foi a força para a cruz, é pregado às vezes uma ideia de tentar um livramento. Se Cristo não tivesse ido para a cruz, puxa, ele podia não ter ido. Não, ele não foi forçado para a cruz, ele escolheu livremente ir.
Seu objetivo era fazer a vontade de Deus, e ele foi a pedra escolhida por Deus e preciosa para ele. Por ter obedecido a Deus, hoje ele pode nos ajudar a obedecer, por mais difícil que pareçam as nossas provas. Por mais difícil que pareça, ele está no controle e nos ajuda. Conhecer a posição de Cristo é fundamental na caminhada celestial. Hoje nós vimos 3 posições de Cristo, né? Ele é a pedra viva, Cristo é a pedra rejeitada e Cristo é a pedra eleita e preciosa. Essas posições, elas têm que estar muito firmes na minha mente e na tua mente, porque por aí as pessoas vêm com questionamentos, às vezes com argumentos que nos deixam desesperados, perdidos. Então precisamos conhecer. E eu falei aqui, eu expliquei. E diante disso, o que é que nós vamos fazer? Elias fazendo arte. Diante disso, o que é que nós vamos fazer? Agora a aplicação, para a gente fechar a pregação dessa noite. O que é que nós vamos fazer? Haverá momentos em que nós enfrentaremos dificuldades. Haverá não, estão ocorrendo momentos de dificuldades para nós, difíceis. Não por querermos sofrer, mas porque desejamos obedecer a Deus. E obedecer a Deus às vezes implica em muito sofrimento. Às vezes eu converso com a minha esposa e algumas situações eu falo para ela: isso é sofrer por amor a Cristo. E várias situações da caminhada do dia a dia eu vejo sofrer por amor a Cristo. Sabe por quê? Sabe o que eu quero dizer? Porque andar de acordo com o que está aqui na Bíblia, muitas vezes não é fácil, é muito difícil. E além de ser muito difícil você andar pelo que está aqui, para algumas pessoas parece que você, que isso, não precisava ser tão assim, mas é tão assim. O Evangelho é radical, 100% Jesus, ou então está do outro lado. Não tem que ficar em cima do muro, de forma alguma. Permita que a obediência a Cristo te sustente e te anime nos momentos de prova. A obediência de Cristo a Deus foi o que o animou, né, que o encorajou naquele momento tão difícil que ele estava. Já tinha suado gotas de sangue, já tinha sido esbofeteado, cuspido. Quando eu vejo os relatos do sofrimento de Cristo, da paixão de Cristo, quando ele apanhou no rosto, os soldados, um soldado dava um tapa no rosto dele, e ele ali, suportando tudo isso, sabe por quê? Por mim e por você, para que nós hoje estivéssemos aqui. E às vezes a gente não valoriza isso. Cuspido, coroa de espinho que cravou, qualquer furozinho no couro cabeludo, você vê a dor que é, o sangramento que é, ele com a coroa de espinhos, machucado, maltratado, passando as piores coisas no meu lugar e no teu lugar. Permita que a obediência a esse Cristo que sofreu no meu e no teu lugar sustente e te anime nos momentos de prova. Você poderá enfrentar as provas com segurança, consciente que Ele está do teu lado, Ele está do nosso lado. Por mais que não pareça, que a gente não consiga ver, Ele está do nosso lado. E isso me alegra, isso me encoraja, isso me faz continuar caminhando junto com vocês. Talvez em alguns momentos você pense que Deus não está mais escutando. Tem um povo que prega aí que no céu tem uma fila, que a fila é grande, que Deus é um velhinho, que é não sei o quê. Eu não sou servo desse Deus deles, não. O meu Deus está atento o tempo todo, está vivo, é um Deus firme. E Ele não está com os ouvidos tampados, nem com os braços encolhidos, que não possa ouvir e nem responder às minhas orações, desde que elas sejam feitas de acordo com a vontade deles. Está lá em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Ore com o espírito dócil, desejando fazer a vontade de Deus, pois Ele responde os seus filhos obedientes. Os desobedientes, Ele disciplina, e a disciplina dele não é fraca, não. Mas sabe por que Ele disciplina? Porque Ele odeia, né? É porque Ele odeia que Ele disciplina? Estou vendo algumas cabecinhas falar assim: é porque Ele ama que Ele disciplina.
Então, tenha espírito dócil, faça a vontade de Deus e desfrute das respostas de oração que virão dele. Deus está no controle de todas as coisas. Conhecer a posição de Cristo é fundamental na caminhada celestial. Que essa frase fale ao teu coração, fale aos nossos corações, e que a gente pare e pense nas posições dele, pedra viva, pedra rejeitada, pedra eleita e preciosa para Deus. Que nós pensemos nisso na semana, nos dias que virão. E na semana que vem tem mais Cristo. Vai ser injeção de Cristo direto agora, 1 mês de injeção de Cristo. Não é possível que depois de 1 mês de injeção de Cristo a gente não consiga caminhar, levantar a cabeça, olhar para os céus, olhar para o Senhor e obedecê-lo. Se coloque diante de Deus agora aí, só você e Deus. O que essa palavra falou ao teu coração, coloque você para Deus, você fale aí, não precisa falar alto, que eu vou orar aqui por você, junto com você também. Querido Deus, eu te agradeço por essa palavra, Deus, tão maravilhosa. Te agradeço por esse 10º sermão na carta de Pedro, e no início ainda do capítulo 2, e hoje em um versículo só, que fala profundamente aos nossos corações, ó Deus. Muito obrigado por podermos conhecer a posição de Cristo, sabendo que é fundamental para a nossa caminhada rumo aos céus, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Quebrante os nossos corações, dê-nos corações dispostos a obedecer, assim como o teu filho foi obediente e morreu, morte de cruz, morte cruenta, verteu o seu sangue por nós. Não precisamos fazer isso hoje, não precisamos fazer nenhum sacrifício, precisamos apenas obedecer. Nos desperte, ó Deus, para a obediência, uma obediência segura e sadia no Senhor, na Tua palavra, que é viva, eficaz e tem penetrado nos nossos corações. E nós Te louvamos por esse privilégio. Oro agradecido a Ti, pelo quanto estamos crescendo através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.